estão montando uma estratégia de investimento para começar a investir na Bolsa. Eu coloquei alguns tópicos, defina seus objetivos, trace a sua estratégia de investimento, né? Você define por que você está investindo, o que você quer fazer com o dinheiro, do que a quanto tempo. Prepare-se, né? Você tem que ter... no momento que você começar a investir em renda variável, você não tem que saber que o que vai aparecer lá na sua tela, você colocou R$1.000 e pode ser que no outro dia tenha metade só, 500. Então, você tem que estar preparado para isso, saber que isso faz parte do jogo e que você está investindo para, por exemplo, estipulou do que 3 anos. Então, você caiu o seu dinheiro na bolsa lá, você não vai se desesperar e tirar. Você tem que ter estômago, manter a calma. Abra uma conta numa corretora, óbvio. Compre as suas primeiras ações. E aí, quando você der o primeiro passo, você vai pegar gosto pela coisa, começar a acompanhar as notícias, as cotações, começar a se interessar por política, talvez, ou não, né? Pode passar, professora. Tá até se tornando um pouco repetitivo esse slide aqui. Tá, isso tudo eu já comentei. Vamos ver. Pode passar esse slide também. Aqui eu trouxe uns exemplos interessantes, só para vocês terem uma ideia, tá? São exemplos reais. Isso, claro que são, assim, coisas como se diz assim, o cara tem que ser, ou o cara estudou muito, é muito visionário para conseguir acertar, ou tem que estar sempre ligado, né, para conseguir atingir o que está mostrando esse slide, mas existem casos. Então, olha só, se em dezembro de 2015, em vez de você comprar um iPhone 6S por R$ 4.599, você tivesse comprado o mesmo valor em ações da Magazine Luiza, R$ 4.599, em julho de 2019, o seu iPhone ia estar custando quanto? R$ 1.599. E quanto ia estar valendo as ações da Magazine Luiza? R$ 1.041.673 reais. Então, olha só, por que você foi comprar aquele iPhone lá em 2015 e não investir em ações da Magazine Luiza? Isso é um exemplo, tá? A Magazine Luiza foi a ação que mais valorizou aí nos últimos tempos, mas é um exemplo, assim, quase surreal, mas são exemplos reais, tá? Pode passar para o próximo, professora. Tá, esse é um exemplo que faz alusão aí ao que está o principal conceito do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro aí que eu recomendo vocês. Pode ser o primeiro livro que vocês querem começar a estudar investimentos, leia esse livro aí, é o mais básico de todos. Eu tenho PDF, tá, gente? Se vocês quiserem, eu mando no grupo. Aí, ó, a professora vai mandar para vocês. Vocês podem começar a ler. Então, o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele traz um conceito um pouquinho diferente de contabilidade, do que é o ativo e o passivo no livro. E então, para o autor do livro, ativos são bens que te geram renda, e passivos são bens que te consomem renda, né? Consomem os teus recursos. Então, aí imagina que em meados de 2019, né, você investisse um valor aí de 322 mil nas ações da Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. A única coisa que ela faz, então, ela tem esses postes aí, ela faz a transmissão de energia e ela cobra por isso. Então, você teria aí mais ou menos 11.215 ações da empresa, e por ano, né, você
só de você ter essas ações, ela te geraria de renda passiva R$26 mil por ano. E então, você investindo lá, R$26 mil por ano, sem fazer nada, absolutamente nada, enquanto que se você é um esbanjador aí, quer comprar uma Range Rover, 0 quilômetros, com o mesmo valor, né, você compraria uma Land Rover e colocaria R$0 no seu bolso por ano, e ao mesmo tempo tiraria aí mais ou menos teria que desembolsar R$45 mil por ano, mais ou menos, de custos de manutenção. Então, olha a diferença que é de um para outro, né? Se você faz aí, você coloca seu dinheiro no lugar certo, você pode ter uma renda sem fazer nada. Essa é a ideia. Alguma pergunta, não? Tudo certo? Só minha cara de chocado. São exemplos reais, tá?